pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. Essa aqui é a nossa 13ª aula e última aula para falarmos a respeito das cartas paulinas, ou como no Novo Testamento elas são chamadas também de epístolas paulinas. Essas cartas que Paulo escreveu trocando correspondência com tanto igrejas locais como indivíduos, aqueles que Paulo chama de seus discípulos, seus filhos amados, ou como nesse caso de hoje, a carta escrita por Paulo a Filemon. Essa carta então teria sido escrita a um cristão gentio que morava lá na cidade de Colossos e que fazia parte daquela igreja que recebeu a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Na verdade, muito possivelmente, essa igreja se reunia na casa de Filemon. Outra grande possibilidade que os estudiosos veem também é de que essa carta tenha sido escrita quase simultaneamente com a carta aos Colossenses. E essas duas cartas teriam sido levadas para Colossos por Tíquico, que era aquele cooperador de Paulo, e teria sido ele também que levou a carta aos Efésios. Esse Filemon que recebeu essa carta, ele teria se convertido ou sido salvo pela pregação de Paulo, muito provavelmente lá em Éfeso, muitos anos antes dessa carta ter sido escrita. Ele era rico o suficiente, já que a igreja se reunia em sua casa, e rico o suficiente também para ter escravos, já que ele tinha pelo menos um escravo, um homem chamado Onésio, que significa útil. Esse Onésio, escravo de Filemon, teria roubado ou somente fugido dele, escapado e ido para o lugar mais longe que ele conhecia, onde ele pudesse viver como um homem livre. Então ele foi para Roma, e como a população de Roma, capital, era muito mista, qualquer escravo fugitivo poderia também se misturar no meio daquela galera, sem deixar na cara que ele era um escravo. Agora, a palavra não nos diz, a história não nos conta, mas de alguma maneira Onésimo foi parar aonde Paulo estava. Ele se encontrou com Paulo de alguma maneira, nós não sabemos como. Se ele tinha em vista encontrar Paulo, se ele procurou Paulo, ou se simplesmente ele ouviu a respeito de Paulo e de repente eles descobriram: poxa, você é Paulo, eu sou Onésimo, lembra? Eu estava junto com Filemon quando você pregou o evangelho para ele, ou algo assim. Nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que Paulo pregou o evangelho para Onésimo e Onésimo se converteu, foi salvo e se tornou um cristão junto com Paulo. Paulo agora passou a discipular Onésimo, o escravo fujão de Filemon. Depois de passado um tempo, Paulo junto com Onésimo, discipulando ele no 1 a 1, ganhou um grande amor por Onésimo a ponto de ele querer que Onésimo ficasse em Roma com ele. Mas ele sabia que não era certo ele ficar ali, mesmo que ele prestasse um grande serviço para Paulo enquanto Paulo estava preso. Ele havia se tornado um cooperador, ele havia se tornado um exemplo de cristão junto com Paulo, mas havia um problema: ele pertencia a Filemon, ele tinha fugido, deixado seus afazeres, deixado seu senhor, provavelmente até roubado alguma coisa para conseguir fugir para longe. Fazendo isso, ele teria quebrado a lei, ele teria humilhado seu senhor, e isso custaria muito a Onésimo. Caso Onésimo voltasse sozinho agora para Colossos, era muito possível que Filemon, olhando para Onésimo, aquele escravo fujão, impusesse sobre ele os castigos que a lei dizia que precisavam acontecer. Ele seria castigado por todo o dano e vergonha que ele havia causado para Filemon. Paulo então escreve essa carta aqui e envia para Filemon para apaziguar toda essa situação. Paulo vai lembrar Filemon o que ele representa para a igreja local, que se reunia na sua própria casa. Ele dizia para ele entender: agora que está voltando para você, quem está voltando para você não é mais um escravo somente, ele agora é um irmão em Cristo. Receba-o dessa maneira. Tendo falado a respeito de escravidão, é importante eu citar aqui que nessa época a escravidão não tinha a ver com raça, mas com classe social, e era grandemente difundida no meio do Império Romano. Algumas estimativas a respeito da escravidão dessa época sugerem que os escravos romanos constituíam 1/3 ou talvez até mais de toda a população. O trabalho escravo então dessa época era muito maior do que o trabalho livre. E esses escravos como Onésimo, eles poderiam ser médicos, músicos, professores, artistas, bibliotecários, contadores ou qualquer outra coisa. Basicamente, eles poderiam preencher qualquer vaga de emprego. Mesmo assim, pela lei, os escravos eram praticamente nada. Eles nem eram considerados pessoas. Ao invés disso, eles eram considerados como ferramentas de seus mestres. Assim, eles poderiam ser vendidos
vendidos, comprados, herdados, trocados ou usados para pagar uma dívida do seu senhor. E mesmo que um escravo pudesse comprar sua própria liberdade, isso não era muito comum nessa época. O Novo Testamento vai falar a respeito da escravidão, que era muito comum, cultural nessa época de Paulo, ensinando tanto o escravo quanto o seu senhor, quem eles são em Cristo Jesus. E isso nós estamos falando dentro do próprio cristianismo, não lá fora no mundo romano. Paulo, por exemplo, vai ensinar um escravo a servir o seu senhor, a servir com excelência, sabendo que ele não está servindo a ele, mas servindo a Deus, e que é o Senhor quem trará a recompensa dele. Já o senhor cristão talvez tenha herdado, talvez tenha ganhado, talvez tenha sido pago com o escravo. Ele é chamado a tratar o escravo como igual a ele em Cristo, tratando ele com paciência, com cuidado, com amor, para que os dois pudessem caminhar como irmãos, servindo um ao outro. Então, de certa maneira, os males da escravidão eram lidados com este amor comum entre os irmãos. O que serve, serve por amor. O que é senhor, cuida e lidera por amor. E dessa maneira é que Paulo vai escrever sua carta para Filemon. Tendo dito isso, já entrando na autoria dessa carta, quem escreveu foi Paulo, e Timóteo, seu cooperador, seu parceiro, que teria escrito enquanto ele estava na prisão em Roma, sua primeira prisão. E essa autoria paulina teria sido contestada pouquíssimas vezes em toda a história, já que, se você pensar, nessa carta a Filemon não tem absolutamente nada que um falsificador teria como lucro em escrever. Nada. É uma carta íntima entre Paulo e Filemon, falando a respeito do escravo de Filemon. Talvez o único que pudesse falsificar essa carta em nome de Paulo e ganharia alguma coisa aqui seria o próprio Onésimo, mas Filemon rapidamente saberia que teria sido ele, ou que não teria sido Paulo. O fato dessa carta ter sido guardada, repassada, ensinada no meio da igreja é também prova dessa autoria que foi aceita e comprovada na igreja primitiva. E falando a respeito da datação, como essa carta é uma daquelas cartas de prisão que foram escritas no mesmo período junto com Efésios, Filipenses e Colossenses, ela teria sido escrita então entre 60 e 62 depois de Cristo. Isso durante aquela primeira prisão de Paulo em Roma. Então agora, já que é a nossa última aula a respeito das cartas de Paulo, vamos dar uma recapitulada bem rapidinho em qual seria a possível ordem da escrita dessas cartas, essas 13 cartas de Paulo. Nós começaríamos então com Gálatas, depois 1ª e 2ª Tessalonicenses, Colossenses, 1ª e 2ª Coríntios, a carta aos Romanos, a carta a Filemon, Filipenses, Efésios, depois a 1ª carta a Timóteo, a carta a Tito e a 2ª carta a Timóteo, completando esse grupo chamado de as cartas paulinas. O versículo-chave seria o versículo 6 de Filemon. Bem importante também eu colocar isso aqui, que como Filemon tem apenas um capítulo, nós não dizemos Filemon capítulo 1, versículo 6, nós apenas dizemos Filemon 6. E lá ele vai dizer o seguinte para Filemon: eu oro para que o compartilhar da sua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem que temos está em Cristo, ou está para com Cristo. A ênfase dessa carta, então, estaria no retorno desse escravo fugitivo, Onésimo, e o pedido de Paulo para que Filemon venha perdoar Onésimo e aceitar ele como um irmão, não somente como escravo. Para resumir, Filemon seria muito simples. Seria mais ou menos assim: mano, Filemon, você sabe que você foi salvo pela minha pregação, né? E aí, agora o teu escravo fugiu e ele tá comigo, né? Pois é, ele também foi salvo pela minha pregação. Agora ele está voltando para você. Mas você se lembra que você me deve tudo, porque fui eu que preguei para você e você encontrou Cristo por meio de mim, né? Pois é, o que eu tô pedindo agora é: recebe Onésimo como seu irmão, porque ele também foi salvo. Não receba ele apenas como um escravo. E perdoe as dívidas dele se ele te causou algum prejuízo. Caso você não queira perdoar, então coloca as dívidas dele na minha conta, aquilo que você está devendo. Beleza? Fechou, Filemon? Deus abençoe. Agora que eu resumi para você a carta, vamos começar no nosso esboço a partir do versículo 1 até o versículo 3 com a saudação. Mesmo que essa saudação seja rápida, nós vemos que ela tem um monte de detalhes. Essa pessoa, a irmã Áfia, provavelmente seria a esposa de Filemon. Arquipo provavelmente
provavelmente seria alguém de autoridade dentro da igreja, talvez um mestre lá. E essa igreja que está reunida na sua casa seria a igreja colossense. E Paulo escrevendo aqui junto com Timóteo, é bem legal que ao escrever a Filemon, ele não se baseia e nem fica esperando que Filemon vá fazer o que ele está fazendo, porque ele é um apóstolo de Cristo. Ao invés disso, ele vai escrever a Filemon como sendo um escravo também, um prisioneiro de Cristo. Isso é muito lindo. Depois, a próxima porção do esboço, do versículo 4 ao versículo 7, Paulo vai fazer aquela ação de graça e aquela oração que ele gosta de fazer sempre dentro das suas cartas. Da mesma maneira que ele faz em outras cartas, Paulo faz aqui a sua oração, sua ação de graça, agradecendo a Deus e orando principalmente pelos efeitos do evangelho na vida ou nas vidas de quem ele está escrevendo. No caso aqui, sendo Filemon. E ele vai então enfatizar essa fé e esse amor que Filemon tem e que é derramada na vida de todos que estão ao seu redor, porque além de uma pessoa rica, Filemon é generoso em cuidar e ajudar a igreja que está na sua casa. No versículo 7, Paulo vai falar assim: eu tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por meio de ti, meu irmão, o coração dos santos tem recebido ânimo. Um versículo antes desse é o versículo chave dessa carta, onde Paulo, orando por ele, vai pedir a Deus que o compartilhar da fé de Filemon seja eficaz, já que ele é um homem de fé e de amor. Agora, no nosso esboço do versículo 8 ao 21, Paulo vai fazer a sua grande súplica a Filemon. Ele vai clamar pela vida de Onésimo e seu relacionamento com seu senhor Filemon. Lembrando que Paulo, lá no versículo 1, ele se apresentou como esse prisioneiro, ele pôde falar a Onésimo como outro prisioneiro também. E no versículo 10 ele vai dizer que Onésimo é filho de prisão dele, ele gerou ele na prisão. E algo bem massa que Paulo faz aqui nos versículos 10 e 11 também, é que ele faz um jogo de palavras, um trocadilho com o nome Onésimo. Esse nome que significa útil, rentável, lucrativo. Então ele vai dizer assim: Filemon, antes Onésimo era inútil para você, mas agora ele se tornou muito útil tanto para você quanto para mim. Ou melhor, ele estava dizendo assim: útil antigamente era inútil, mas agora útil se tornou útil para você e para mim. E grande utilidade, hein, Onésimo? Mas por que ele se tornou útil? Porque antes ele não era salvo, ele era apenas um escravo rebelde que te odiava e causava muito prejuízo. Mas agora ele é um cristão, ele é um irmão em Cristo, que aprendeu o valor do serviço e o valor do amor. Agora Onésimo, mesmo estando longe de você, ele te ama e ele ora por você, Filemon. Quando ele chegar aí, você não vai receber apenas um escravo, você vai receber o seu irmão em Cristo. Aí no versículo 13 e 14, Paulo vai falar a respeito de Onésimo, demonstrando esse amor, esse afeto que ele tinha por ele. Ele vai dizer a Filemon: eu queria que ele ficasse comigo, mas eu não posso fazer nada sem o teu consentimento. Se ele chegando aí, você não quiser, manda ele de volta. Eu quero ele, eu amo Onésimo, mas eu sei que ele vai ser útil para você também. Depois dos versículos 15 a 18, Paulo vai continuar falando sobre como agora Onésimo se tornou útil e como a fuga dele se tornou um valor para Filemon. Enquanto ele estava aí, ele só causava prejuízo, ele fugiu. Mas olha o que a fuga dele fez. Ele encontrou Cristo e agora Cristo gerou lucro para você porque você ganhou um irmão, que é muito melhor do que ter um escravo. E é nesse contexto que ele vai lembrar Filemon, dizendo: Filemon, é o seguinte, se ele te roubou, se ele te causou vergonha, se ele te causou prejuízo por ter fugido, se lembre, você me deve a sua vida. Então ou você perdoa ele por amor, ou você coloca a dívida dele na minha conta. E a minha conta é grande, que eu tenho bastante crédito com você, Filemon. Então se Paulo chegou a pagar ou não essa dívida de maneira literal, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que ele deu um grande exemplo de cristianismo e evangelho aqui, assumindo a dívida de Onésimo. E aí no 20 ele vai falar assim: Filemon, sim, meu irmão, por favor, eu gostaria muito de ser beneficiado por ti. Então no Senhor, dê ânimo ao meu coração. Em Cristo, por favor, aceita ele por mim. Aí por último, no nosso esboço dos versículos 22 a 25, nós vamos ver uma palavra pessoal e as últimas saudações. Paulo vai finalizando a sua carta aqui com duas expectativas em mente. Primeiro, que Filemon vai fazer exatamente o que Paulo está pedindo para ele, e a segunda expectativa é de que o próprio Paulo em breve vai sair da prisão e vai visitar ele.
eles. Isso nos versículos 21 e 22. Depois disso, Paulo vai aproveitar para mandar aquele abraço para a igreja de Colossos e para Filemon, em nome de todos os seus amigos que estão em Roma com ele, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, todos esses que são cooperadores de Paulo. E ele vai finalizar aqui no versículo 25 com a grande bênção, dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Agora, talvez depois dessa carta você fique com a dúvida: será que Filemon recebeu Onésimo de volta? Será que ele o aceitou como irmão? O fato dessa carta ter chegado até nós hoje, ter sido guardada, ter sido lida para a igreja, ter sido traduzida e repassada para as outras igrejas, é a própria prova de que esse exemplo de Paulo, de perdão, de Filemon recebendo um escravo na condição de irmão agora, certamente aconteceu. E é assim que nós vamos finalizar essa aula, a carta a Filemon, e também finalizar esse módulo das cartas paulinas. Nós nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.